Amados, é bom estar com vocês aqui de volta. Nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre as disciplinas espirituais, hoje com o tema disciplinas interiores. Vamos orar antes de nós começarmos. Senhor, que esse tempo seja um tempo teu, Senhor. Um tempo de bênção, um tempo de aprendizado, um tempo de aproximação de ti. Dá-nos, Senhor, a capacidade de entender aquilo que tu queres que entendamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre a meditação. Salmo 1, verso 2 diz assim: Feliz o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Portanto, a meditação, ela é bíblica. Deus quer que nós meditemos na palavra de Deus, nós meditemos no entendimento da palavra de Deus. Quando a gente fala de meditação, às vezes a gente pensa assim em meditação transcendental, em religiões orientais, em yoga, nesse tipo de coisa. Na verdade, são visões diferentes da questão da meditação. A meditação, do ponto de vista bíblico, é a meditação na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. A meditação, do ponto de vista oriental, é a questão de você se integrar ao universo e de você se comunicar com seu eu interior. Do ponto de vista bíblico, você não vai se integrar ao universo, mas você vai procurar se integrar ao Criador do universo. Você vai se aproximar do Criador do universo, você vai buscar o Criador do universo. Você também não vai se comunicar com seu eu interior, mas você vai se comunicar com o Espírito Santo que está dentro de você, que habita em você. Embora não seja a meditação na palavra de Deus a visão que os orientais têm da meditação, que as religiões orientais têm de meditação, é preciso reconhecer que meditar na palavra efetivamente aumenta o conhecimento próprio, o seu conhecimento de si mesmo. Harold Hill, que escreveu vários livros, entre eles Como Ser Vencedor, chama a Bíblia de Manual do Fabricante. A Bíblia mostra quem somos e quem podemos ser. Ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Ela mostra que nós somos por isso salvos. E ela mostra que nós somos filhos do Rei. Portanto, quando lemos a palavra de Deus e meditamos nela, com certeza nós somos levados a um conhecimento próprio maior. Existem alguns textos que eu queria ler para vocês sobre a meditação na palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso esconder a palavra, conhecer a palavra, para que na hora do pecado ela venha à minha mente e eu não peque. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu conhecer a palavra de Deus, se eu meditar na palavra de Deus, se eu caminhar com a palavra de Deus, eu vou ter um caminho, uma direção a seguir vinda de Deus para a minha vida. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. João 6,63. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela traz vida. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós precisamos entender que a lei do Senhor é perfeita. Ela vai trazer tranquilidade para a nossa alma, refrigério para a nossa alma. E ela vai nos dar sabedoria. Existem algumas coisas que não são meditar na palavra de Deus. O que não é meditar? Ir à caixinha de promessa, dar uma lida ali no texto da promessa e pronto. Isso não é meditar na palavra de Deus. Caixinha de promessa não é uma coisa ruim, eu não sou contra a caixinha de promessa. Domingo até a pastora falou no culto sobre as caixinhas de promessa. Hoje elas, na verdade, são vistas mais na internet do que aquelas de papel que existiam antigamente. E elas podem trazer para vocês promessas verdadeiras e que devem estar na nossa memória. Mas se limitar a isso é receber muito pouco do que Deus tem para falar para você.
Também não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 191. Tem gente que chega ali, deixa a Bíblia aberta, está o tempo todo no Salmo 191. Não sai daquele salmo porque a pessoa não lê mesmo, então ela não muda o que está escrito ali. Também não é você sair lendo e colocando textos que estão no Facebook, que estão no Zap. Não que esses textos não possam abençoar a sua vida, podem. Mas, na verdade, simplesmente ler aqueles textos não significa meditar na palavra. Encher-se da Bíblia de coisas uma atrás da outra, sem parar e entender o que está sendo dito, isso não é meditar na palavra. O que é então? Meditar na palavra é gastar tempo pensando sobre ela e como ela está, pensando sobre ela e como o que está dito ali se aplica à minha vida. É ruminar. É pensar em todas as aplicações daquele texto que eu acabei de ler para mim. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ler, é óbvio. Né? A gente, para meditar, precisa ler a Bíblia. A gente, para meditar, precisa pensar no que o texto que a gente lê diz. E precisa ouvir o Espírito Santo. A gente precisa entender que a gente tem uma vantagem sobre muitas outras pessoas, porque o autor do livro está do nosso lado, para nos ajudar a conhecê-lo e a entendê-lo. A gente precisa aceitar aquilo que o Espírito Santo mostrar para a gente. Às vezes o Espírito Santo diz para a gente o seguinte: você precisa mudar, teu coração precisa ser modificado, você precisa fazer coisas diferentes do que você está fazendo hoje, você precisa agir nessa direção. Então você precisa aceitar aquilo que ele está te falando. Você precisa pedir a Deus que Deus te transforme pela palavra. Que aquilo que você absorver não seja simplesmente conhecimento. A própria Bíblia diz o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então, simplesmente ler a Bíblia, acumular conhecimento, não vai trazer bem nenhum para você. Mas se ela é fonte de transformação na sua vida, ela vai ser uma bênção. E assimilar a bênção do contato próximo com Deus. É um tempo com Deus, é um tempo de ouvir a Deus, e é um tempo que é para te trazer alegria. Como é que você vai fazer isso? Bom, tem vários métodos, você pode buscar o seu. O que eu vou falar aqui é simplesmente uma sugestão, não significa que você tenha que fazer exatamente dessa maneira. A primeira coisa é o seguinte: leia um texto com atenção. Leia com atenção regularmente, de dia, de noite, no horário que você julgar mais conveniente, num horário que você esteja desperto. Se você é daqueles que levanta às 7, mas só acorda às 10, então não é o melhor horário para você estar lendo a Bíblia. Separe no texto aquilo que chamou a sua atenção. Às vezes é um verso. Tem um verso que fala profundamente ao seu coração naquele texto daquele dia. Separe esse verso. Pense sobre o significado dele. Pense nas aplicações que ele pode ter na sua vida e como ele pode mudar você. Ao longo do dia, se você leu de manhã aquilo que você leu de manhã, se não o que você leu no dia anterior, ao longo do dia, relembre o texto, traga de volta. A Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E nenhuma fonte de esperança é maior do que a palavra de Deus. Traga à sua memória o texto da palavra que você leu e aplique o que você aprendeu. Aplique. Não fique simplesmente no conhecimento. Não fique simplesmente se enchendo de informação, mas transforme aquilo que você leu em verdade na sua vida. Jeremias 16:15 diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. A Bíblia, ela é fonte de alegria. Se você rumina, se você absorve a palavra de Deus, você vai ficar muito alegre. Portanto, faça isso. Medite na palavra de Deus. Meditar é uma boa forma de conhecer a Deus e a sua palavra.
Talvez até você pense, mas como é que eu vou fazer? Vou sentar, vou gastar tempo. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ler regularmente a Bíblia, ler diariamente a Bíblia. E se preocupe em separar alguma coisa do que você leu para pensar naquele dia. Alguma coisa que Deus falou ao seu coração. E busque trazer à memória aquilo que você separou. Durante todo o dia, na hora que você estiver na condução, é um bom momento para você trazer à memória. Na hora que você estiver, de repente, no seu intervalo de almoço, no trabalho, é um bom momento para você trazer à memória. Às vezes, deitado na cama um pouco antes de dormir, é um bom momento para você trazer à memória. Faça com que a palavra de Deus seja sua companheira constante. Isso significa meditar na palavra. A segunda disciplina interior que nós vamos considerar é a oração. Tem um ditado que diz que para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com ele. Por quê? Porque para você comer 1 quilo de sal, já que na comida se coloca pequenas pitadas de sal, para você comer 1 quilo de sal com essa pessoa, você vai gastar muito tempo com ela. E para conhecer a Deus, você precisa gastar tempo com Ele também. Isso é uma realidade para qualquer relacionamento na vida. Para conhecer a Deus, nós precisamos falar com Ele e ouvir o que Ele está dizendo. Nós precisamos dialogar com Ele. Amós 3,3 diz assim: permanecerão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Acordo é consequência de diálogo. Mas nós precisamos orar mesmo? Será que tem necessidade? Deus não já sabe o que a gente quer? Deus sabe todas as coisas. Por que eu preciso ficar dizendo para Ele o que eu necessito ou o que vai no meu coração? Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir o que nós queremos. Ele quer que os filhos dele falem o que precisam. Muitas vezes nós sabemos o que o nosso filho quer, mas a gente quer que ele fale, a gente quer ouvir a voz dele, a gente quer ouvir o pedido dele, a gente quer ouvir a expressão dele. É preciso que a gente entenda que isso trabalha o nosso coração e a nossa mente. Ao pedir, ao chegar a ele, nós estamos sendo mudados. Não significa que isso vai mudar as decisões dele, não significa que vai mudar o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, ele já sabe antes de orarmos. Mas significa que nós estaremos sendo mudados por ele. Quando é que a gente deve orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ou seja, você deve orar o tempo todo. Você deve orar na hora que está comendo, você deve orar na hora que está no ônibus indo para o trabalho, você deve orar na hora que está tomando o seu banho, você deve orar o tempo todo. Mas é preciso que entenda que se você está orando enquanto está fazendo outras coisas, e deve fazer isso, Deus quer exclusividade, Deus quer um tempo de exclusividade. Deus não quer simplesmente que você ore de vez em quando, estou ali cozinhando, a dona de casa está ali, ou agora não é mais dona de casa, né? O cidadão está ali cozinhando, enquanto ele está ali cozinhando, Deus está falando ali com Deus. Não é isso. Ele quer um tempo para ele, sim, mas além desse tempo exclusivo dele, ele quer que você converse com ele o tempo todo. Não precisa se resumir ao tempo em que você separe exclusivo para ele. Embora a oração seja falar com o Pai, e portanto ela não seja uma coisa que precise ser rebuscada, ela tem algumas características que são importantes. A primeira delas, ore com fé. Deus diz que nós precisamos orar com fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos crer no que nós estamos pedindo. Significa que, quando oramos com fé, Deus vai fazer? Não, não significa. A fé não é a certeza daquilo que vai acontecer, mas é a certeza daquilo que a gente espera. É o que a gente quer. A gente tem fé que Deus pode fazer. E a gente tem fé que Deus vai fazer se
aquilo for bênção para nós, aquilo for bênção para a pessoa por quem a gente está orando, se aquilo for importante, se aquilo for trazer crescimento e desenvolvimento. A gente precisa entender que a fé não significa, se eu orar, Deus vai fazer. Não, significa, se eu orar, Deus vai me ouvir e Ele vai agir da melhor maneira. Tanto que, quando Jesus ora na oração do Pai Nosso, Ele diz assim, seja feita a tua vontade. Ele não ora já dizendo para Deus, ó, Senhor, tem que ser assim, mas que a tua vontade se cumpra e não a minha. Ore com intimidade. Lembre-se que é seu Pai que está ali. Ele é Deus, Ele é Senhor, Você precisa reconhecer o seu senhorio, a sua autoridade, precisa. Mas você precisa reconhecer que Ele é seu Pai também. E Ele quer que você chegue a Ele com o coração sincero, com o coração aberto, com intimidade, dizendo tudo que vai no fundo do seu coração. Não interessa o que seja, porque Ele já sabe. Você não precisa esconder nada de Deus e nem você precisa chegar a Deus com muitos cuidados. Use a Bíblia como referência. Se você tem dúvidas, vá à Bíblia, veja o que a Bíblia diz. Senhor, aqui está escrito. Faz isso ser verdade na minha vida. Bom, Senhor, eu não sei exatamente como pedir. Jesus foi lá e ensinou. Ele diz assim, ora sim, se a gente olhar, ou se nós olharmos a oração de Jesus, a gente vai ver que foi uma oração extremamente simples. Seja simples. Ore sempre que tiver vontade. Não pense que eu só posso orar quando eu estiver na igreja, eu só posso orar quando eu estiver numa reunião de oração, eu só posso orar no meu quarto secreto de oração. É bom ter um quarto secreto? É sim. Quarto secreto não significa necessariamente um quarto de 4 paredes. Significa um lugar onde você se refugia para orar. Pode ser no terraço da sua casa, se sua casa tiver terraço. Pode ser no banheiro do seu trabalho, em momentos em que você não tenha condição de estar em outro lugar. Pode ser na cozinha da sua casa. Pode ser num parque onde você vá regularmente. Mas um lugar onde você separe para estar ali você e Deus. Não se limite a pedir ou interceder por alguém. Leve os seus pedidos a Deus, sim, mas lembre-se de louvar, de adorar a Deus, porque Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. E Ele gosta que nós o adoremos e o louvemos. E dê um tempo para Ele falar com você. Não termine de orar, terminei de orar, passei ali um tempo, às vezes de joelho, buscando a Deus, terminei, amém, Senhor, saio correndo, vou fazer outras coisas. Não, fique ali um tempo sentado, fique ali um tempo de joelho, fique ali um tempo deitado, conforme você estiver, e ouça o que Deus tem para falar. Pode ter certeza que Ele vai ter alguma coisa para dizer para você. Oração é exatamente isso. Oração é o tempo que Deus quer que nós passemos com Ele. Gaste tempo em oração. Gaste tempo com Deus. E Ele vai trazer e dar respostas a você. Bom, hoje nós vamos falar da disciplina do jejum. O jejum é uma das disciplinas mais difíceis porque o cristão gosta de comer, né? Aliás, comer faz parte do nosso entendimento de comunhão. Tanto que cada célula tem lá o seu tempo de comida. O que é o jejum? O jejum pode ser simplesmente um conceito fechado, nós não vamos comer, ponto. Ou pode ele ser ter um conceito um pouco mais aberto, que significa comer com restrições do tipo: eu não vou tomar café, pessoas que gostam muito de café, eu não vou comer carne durante o período em que eu estiver de jejum, ou abstenção de outras coisas que a gente gosta de fazer com regularidade, como por exemplo, eu vou passar um tempo sem ver televisão, eu vou passar um tempo sem acessar a internet, sem entrar nas redes sociais, nas mídias, etc. Por que eu jejuo? O jejum, na verdade, é eu abrir mão de uma coisa que eu preciso e gosto, que é comer, para satisfazer o meu espírito. Então eu abro mão de uma necessidade da carne para
atender a uma necessidade do espírito que é para fazer a oração. É bom chamar a atenção que jejum sem oração não tem valor nenhum. Jejum sem oração pode até ter algum valor físico. Alguns dizem que o jejum regular faz bem para o corpo, né? Não sei dizer se é verdade ou não, não sou da área médica, da área de saúde, então não posso confirmar isso, mas alguns dizem isso. Agora, do ponto de vista espiritual, só ficar sem comer não traz benefício nenhum. O jejum obrigatoriamente tem que estar acompanhado de oração. Ele ajuda-nos a manter o equilíbrio da vida. Nossos desejos muitas vezes tendem a transbordar e por isso até muitas vezes comemos muito mais do que devíamos. O jejum mantém os limites, ele nos ajuda a nos manter nos limites. Nós nos tornamos inclusive mais sensíveis à voz de Deus. Uma outra questão é se é o jejum obrigatório? Não. Não há nenhum texto bíblico no Novo Testamento que diga o seguinte: você tem que jejuar. O jejum faz parte da vida devocional obrigatória. Não. Mas tudo nos leva a crer que ele é bom, que ele nos ajuda, que ele nos conduz a uma maior proximidade de Deus. Quando Jesus se refere a ele, em Mateus 6,6, ele diz assim: quando jejuarem, não façam cara triste. Ele, na verdade, ele não diz assim, ó, se vocês jejuarem. Ele diz quando jejuarem. Por que o jejum talvez não seja citado no Novo Testamento? Assim como uma coisa que tem que ser feita. Porque, na verdade, isso era natural para o povo judeu naquela época. O povo judeu jejuava regularmente. Então, não se via necessidade de dizer assim, olha, vamos jejuar. Eles já faziam isso. Então, na verdade, Jesus não tem que dizer, ó, se vocês jejuarem, ele diz assim, ó, quando vocês jejuarem. Outra coisa, se nós queremos ser como Jesus, nós temos que fazer o que ele fez, temos que olhar o que ele fez e fazer o que ele fez. E ele jejuou 40 dias, algumas vezes ele fez jejum, entre os quais esse jejum de 40 dias, que foi na época da tentação dele, né? E Jesus disse também que certas castas de demônio só saem com muito jejum e oração. Então, na verdade, o jejum fortalece você espiritualmente. Por quanto tempo nós devemos jejuar? Olha, não tem uma regra estabelecida, tá? O jejum pode ser de 12 horas, basicamente você jejua até a hora do almoço, né? Você abre mão do seu café da manhã, isso na verdade é uma forma de jejum. Ele pode ser um jejum de dia inteiro, você na verdade come, lancha, janta no final de um dia e só vai comer novamente no final do outro dia, que dá 24 horas de jejum. Alguns fazem jejum de 3 dias, que na verdade é um jejum que tenta pegar o fim de semana, é um período para isso. Ou você pode fazer jejum de mais de 10, de 12, de 15 dias. Normalmente não se recomenda jejum de mais de 40 dias. Aparentemente, né, o que eu tenho lido por aí é que esse é mais ou menos o limite da nossa capacidade de ficar sem comer, porque obviamente comida é uma necessidade do nosso corpo. Uma coisa interessante é que você pode jejuar de líquidos também, mas os líquidos, eles são muito mais necessários do que o sólido, do que o alimento sólido. Então você não consegue fazer 40 dias de jejum sem líquido. Você pode fazer alguns dias de jejum sem beber também, mas é preciso que se tome cuidado com isso. Outra coisa que é importante com relação ao jejum é que você faça, se você quiser começar a prática do jejum, você faça isso num processo gradual. Não vale a pena você pegar, é até complicado porque você não aprendeu ainda a lidar com isso, você pegar e dizer assim, ó, vou fazer 40 dias de jejum. Não, faça 12 horas de jejum, faça 24, faça 3 dias, e aos poucos você pode ir graduando até chegar aos limites maiores. Uma outra coisa é que você tem que pensar na sua condição médica, né, na sua situação médica. Se você tem deficiências
que dificultam um jejum. Pode ser que você tenha problemas que te permitam fazer um jejum de 12 horas, mas, por exemplo, fazer um jejum de 3 dias, a sua situação física não permita, né? Então, se você tem esse tipo de dificuldade, você deve evitar jejuar ou controlar o tempo de jejum, tá certo? É interessante notar e aproveitar a oportunidade para falar, obviamente, que a igreja, nós lá na igreja, a igreja tem vários eventos de jejum. Então, se você pode e quiser participar, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, há sempre um dia de jejum e oração. Pelo menos uma vez por ano se faz um retiro de jejum. Muitas vezes a pastora nos conclama, nos chama a passar um período jejuando por algum tema específico. Nos últimos tempos jejuamos pela pandemia. Agora mesmo, por exemplo, a congregação, a coordenação do Jorge está conversando sobre um jejum de 49 dias, acompanhado da leitura do livro 49 Dias de Encontro com Deus, ou com o Pai, já não lembro bem o título, que é do Ed Léo. Então, você tem como, se você não está acostumado a jejuar sozinho, se nunca fez, tem como você participar com as pessoas no processo inicial. Agora, para terminar, eu queria que nós não esquecêssemos uma coisa, que é fundamental. Ficar sem comer simplesmente não tem valor nenhum do ponto de vista espiritual. O jejum, ele é relevante, muito relevante, quando está acompanhado de oração do seu tempo com Deus. Amém? Bom, chegamos à última disciplina de hoje, que é a disciplina do estudo. Nós vivemos na época da informação. Antigamente, quando você queria buscar uma informação, você ia aos livros. Por exemplo, se você quisesse saber o significado de uma palavra, você procurava o dicionário. Quando você queria, às vezes, pesquisar um tema de mais amplitude, você ia numa enciclopédia, você buscava informações que pudessem ajudar você no entendimento daquilo que você queria através dessa busca em livros. As bibliotecas eram um lugar visitados comumente por nós para que nós pudéssemos receber determinadas informações. Hoje essa coisa mudou, né? Hoje a gente vai normalmente à internet, vai ao Google e pesquisa aquilo que a gente quer e praticamente qualquer coisa que a gente queira pesquisar está lá disponível. É muito difícil você chegar lá e não achar. Se você, por exemplo, colocar o seu nome lá no Google, provavelmente você vai achar alguma coisa. Se você já fez alguma coisa, entrou na justiça contra alguma coisa, se já teve seu nome publicado num diário oficial, qualquer coisa desse tipo, você vai estar lá no Google, você vai conseguir achar. Mas é interessante notar que informação não significa conhecimento efetivamente. Por quê? Porque a informação, ela vem, passa e vai embora. Ela vem, a gente olha, viu aquilo, daqui a meia hora, uma hora, a gente já esqueceu, não interessa mais. O conhecimento, não. A absorção do conhecimento, a absorção da informação, traz para nós o maior conhecimento e isso nos leva, com certeza, a um maior desenvolvimento. Em Romanos 12:2, Paulo diz que nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E o que significa renovar a mente? O mesmo Paulo diz em Filipenses 4:8 que tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Ou seja, você precisa absorver conhecimentos que sejam puros, amáveis, agradáveis, que te abençoem, que te ajudam, que te façam caminhar na direção que Deus quer. Isso é conhecimento. É você aprender as coisas, saber as coisas e trazer as coisas para a sua vida.
Nós vamos nos restringir no nosso tema agora, né, na questão espiritual. Mas a questão serve para a sua vida como um todo. Ela não está ligada só ao aspecto espiritual. O conhecimento, ele traz novas oportunidades para você na sua vida como um todo. Muitas vezes, na sua questão profissional, você, à medida em que você vai desenvolvendo a sua profissão, você vai absorvendo novas informações que muitas vezes não estão disponíveis com facilidade nos livros ou nem mesmo no professor Google. É interessante notar que quando você sai da faculdade, você está carregando uma enorme quantidade de conhecimentos que muitas vezes, quando você chega no seu trabalho, você descobre, e a realidade, essa é a realidade de praticamente todo mundo, né? Você descobre que, sei lá, 90, 99% daquilo você não vai usar para nada nunca. O que sobra do que você aprendeu é uma parcela muito pequena, mas novos conhecimentos vão surgir, novas informações vão surgir e novo aprendizado vai surgir. E se você quer ser um bom profissional, não interessa em que área você esteja, você vai precisar aprender sempre. Por mais humilde que seja o trabalho, você vai precisar. Se você é faxineiro, você vai precisar saber qual é o melhor produto para passar no chão para resolver aquele problema. E aí, depois de algum tempo, surge um produto novo. Então, o conhecimento, o estudo, ele na verdade é parte importante da nossa vida para qualquer coisa. Segundo Richard Forster, do Celebração na Disciplina, o estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação, levamos processos de pensamento a moverem-se numa determinada direção. Então, do ponto de vista de Richard Foster, da forma que nós estamos falando aqui, o estudo, ele na verdade é informação que vem para nós, que nós absorvemos e que nos levam numa determinada direção. Senão, na verdade, nós estamos só nos enchendo de informação. Esse estudo precisa mexer conosco. Embora estudo e meditação sejam coisas próximas, eles não são a mesma coisa. Meditação é devocional, é um tempo com Deus, é um tempo de você estar ali se relacionando com Deus. O estudo, ele é analítico. A meditação saboreia a palavra. O estudo explica a palavra. O estudo proporciona uma estrutura objetiva sobre a qual a meditação se apoia. Na medida em que você estuda e conhece, quando você estiver meditando, toda aquela informação que você aprendeu, que você assimilou, ela vai servir de base para a sua meditação. Meditação é reflexão, estudo é conhecimento. Ainda na visão de Richard Foster, ele diz que existem dois livros a serem estudados: o verbal e o não verbal. Livros e palestras são parte da história. Observação cuidadosa dos acontecimentos e ações são básicas para o estudo não verbal. Então, o que ele está chamando de estudo verbal é aquilo, e aí ele chama de livro, na verdade eu chamaria mais de estudo verbal, é aquilo que você absorve pelo que você lê ou pelo que você ouve de alguém que está transmitindo aquele conhecimento específico. Por exemplo, você pegar o livro de Richard Foster sobre as disciplinas espirituais, você vai estar lendo alguma informação sobre aquele tema e vai estar absorvendo isso. Nesse momento dessa aula, você também está absorvendo esse tipo de informação para a sua vida. Isso são estudos formais, verbais, melhor dizendo. Mas existem coisas que a gente vai ver que são estudos não verbais, como, por exemplo, a observação da natureza. A gente vai voltar isso um pouco mais adiante. 4 passos Richard Foster propõe para o estudo. Primeiro passo, repetição. É uma forma de você canalizar a sua mente.
Você, na verdade, quando você repete as coisas, traz as coisas de volta à sua mente, que na verdade é uma coisa que você faz na meditação também, a gente já falou isso lá no início, mas à medida em que as coisas voltam à sua mente, na medida em que você decora as coisas, isso na verdade tende a se fixar em você e você tende a aprender. Aquilo deixa de ser simplesmente um pensamento que passou pela sua cabeça e passa a ser alguma coisa que faz parte de você. A gente olha isso muito comumente, né, nas propagandas de televisão. Por quê? A propaganda de televisão, às vezes a gente pensa assim, por que uma propaganda ela se repete, se repete, se repete, se repete, se repete? Uma possibilidade é o seguinte, para que aqueles que não viram possam ver, com certeza. Mas será que precisaria ela ter uma repetição de, às vezes, semanas, para que quem não viu veja? Talvez não. Mas na medida em que eles vão repetindo as coisas, aquilo vai começando a ficar gravado na sua cabeça. E no momento qualquer em que aquele produto, por exemplo, seja necessário, você pode lembrar da propaganda que você viu. Por quê? Porque aquilo está gravado. O segundo passo é a concentração. Tá certo? Você precisa entender que para estudar você tem que prestar atenção. Um bom aluno é aquele que presta muita atenção na aula. Muitas vezes ele nem estuda tanto em casa. Eu lembro que na época de escola, eu lembro das pessoas, do comentário que eu vi sobre um camarada que, enquanto todos, né, era um aluno, isso foi um professor qualquer do colégio militar que me falou sobre um colega dele na academia. Enquanto todo mundo chegava no seu quarto e ia ler, estudar o livro, aquele camarada ia dormir. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de concentração e de assimilação do que o professor falava na aula, que a necessidade dele de passar muito tempo estudando fora da aula era muito pequena. O entendimento, a base para a verdadeira percepção da realidade. A gente repetiu, a gente se concentrou para entender aquilo, agora a gente precisa entender. Então, se a gente não entender aquilo que está sendo dito, e muitas vezes isso é um problema, porque às vezes a gente tem certas coisas que a gente lê, olha, ouve, e não consegue entender. Então, é preciso que a gente entenda o que está sendo dito ali. E, finalmente, a reflexão. Depois que a gente pensou, a gente vai começar a reflexão. Qual o significado daquilo? Como é isso na perspectiva de Deus? Então a gente assimilou o conhecimento, a gente estudou aquilo, a gente agora começa a pensar. Novamente, há uma similaridade ou há um caminho unido, vamos dizer, com a reflexão. A diferença é que a reflexão ela se baseia simplesmente no texto. O estudo ele busca informações além disso. Falando da primeira parte, né, que são os livros, primeira coisa que a gente precisa entender é que ler não é estudar. Lembrem-se da questão da concentração, lembrem-se da questão do entendimento. Muitas vezes a gente simplesmente lê e não entende. Para a gente entender o livro, a gente precisa saber o que o autor está dizendo, nós precisamos interpretar o que ele quer dizer e finalmente nós precisamos avaliar se o que ele está dizendo é certo ou errado. Então, o estudo ele nos permite entender o que está sendo dito, interpretar, esmiuçar aquilo que está sendo dito e ao final concluir se o que está sendo dito é certo ou não. Obviamente o primeiro livro a ser lido é a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada e útil para o entendimento, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. O propósito, portanto, da leitura bíblica, do estudo bíblico, é a transformação interior. Então nós precisamos gastar tempo estudando a palavra. Por quê? Porque ela é útil para ensinar, para que nós aprendamos, para nos corrigir e para nos educar.
A nossa prioridade deve ser olhar e saber o que aquilo que a gente está lendo significa. Novamente, leitura devocional não é estudo. Leitura devocional, embora seja um tempo de reflexão, não é um tempo que a gente aprenda. Às vezes, no texto tem tanta coisa embutida que a gente não vai olhar, que a gente não vai conhecer. Se a gente não estudar, a gente não vai descobrir tudo que está envolvido. Inclusive, podemos até, em determinadas circunstâncias, voltar aos originais, aos significados daquilo que tem no original. Não que eu vá voltar ao original, porque eu não sei lufas de grego e hebraico. Mas, obviamente, eu posso pesquisar numa enciclopédia ou eu posso ver os comentários de estudiosos, né? Outra coisa importante que a gente entenda é que escola dominical, embora seja importante, embora nos traga conhecimento, nos ajude a estudar, ela não é suficiente. A escola dominical, ela é uma parte. Se você se limitar ao que você aprende na escola dominical, seu conhecimento bíblico, seu entendimento bíblico vai ser muito pequeno, vai ser muito limitado. Richard Foster, inclusive, fala de uma coisa que ele chama de retiros de estudo. Ele passava um fim de semana, ele se retirava, ia para um lugar talvez mais tranquilo, não sei se para hotel, não sei se para uma chácara, um sítio qualquer que ele tivesse, não sei exatamente para onde ele ia, mas ele se retirava e ia ali só estudar a Bíblia, passava o fim de semana inteiro estudando a Bíblia. Mas, afinal de contas, o que você vai estudar? Bom, você pode, por exemplo, escolher um livro da Bíblia, ou escolher a leitura bíblica como um todo e aprender sobre cada livro. Então, cada livro você para, você examina a estrutura do livro, você vê os temas do livro, o que ele está falando, qual o objetivo daquele livro. Então você pode detalhadamente ler aquele livro e buscar entender, buscando informações adicionais, é óbvio, aquele livro. Você pode, por exemplo, escolher um tema e se centrar nele. Eu quero estudar sobre salvação, então vou buscar na Bíblia todos os textos que trazem o tema salvação. Eu quero estudar sobre a volta de Jesus. Quais são os textos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus? Você pode fazer isso. Ou você pode escolher um único livro, por exemplo, e lê-lo várias vezes até que você consiga absorver. Normalmente isso vale para livros menores, mas até que absorver o que ele diz. Por exemplo, você pode pegar 1 João, ler 1 João e ler de novo, e digamos, se o livro for pequeno, você todo dia pode ler o livro inteiro, durante um bom tempo, até que você ache que você assimilou tudo aquilo que tinha para assimilar do seu entendimento naquele livro. Uma outra coisa que você pode fazer e deve, aí já saindo da questão do estudo bíblico, assim, da leitura direta, né, do estudo direto da Bíblia, mas ainda focando na questão da visão bíblica das coisas, você pode, por exemplo, pegar livros que tratem de temas específicos e estudá-los. Eu, por exemplo, trouxe aqui vários deles só para servir de exemplo para vocês, mas não necessariamente eu estou indicando esses livros. Você pode escolher, inclusive a biblioteca da igreja tem muitos livros. Por exemplo, se você quiser estudar todos os livros da Bíblia, conhecê-los um pouco mais detalhada, a estrutura e tudo dele, aqui, ó, através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pillman. É um livro que um livro que trata de cada livro da Bíblia, por quem foi escrito, em que condições foi escrito. Outros 2 livros que tratam do mesmo tema, como ler a Bíblia, livro por livro. Outro é esse aqui, Conhecendo Minha Bíblia. Então existem vários livros, que esse é do Ralph Neighbor, vários livros que tratam desse tema. Você pode, como eu falei, escolher um livro e focar nele, e aí você estudar aquele livro, mas você pode usar um suporte adicional, por exemplo, Eclesiastes e Cantares. Então você pega esse material e vai ler, até paralelo à leitura do livro, você vai lendo o que o material diz. Você pode, por exemplo, estudar um tema, por exemplo, temperamento controlado pelo Espírito, é um outro material que pode ser usado. Você pode, por exemplo, querer estudar as doutrinas da igreja.
conhecendo as doutrinas da Bíblia. Na verdade, aqui não é especificamente a visão da nossa igreja ou da igreja congregacional sobre o tema, mas é a visão bíblica sobre o tema. Não há discussões de determinações de qual é a linha correta ou coisa que o vale. E um outro livro para estudar, por exemplo, sobre o Apocalipse, o futuro glorioso do planeta Terra. Esses são só exemplos, existem vários outros. Novamente, a biblioteca da igreja tem esses livros. Você pode querer um livro mais genérico, descobrir questões importantes, né, ou questões específicas sobre determinada leitura. Por exemplo, Pequena Enciclopédia Bíblica. Se você abre aqui, você vai descobrir algumas coisas sobre determinada coisa que você queira saber. Por exemplo, aqui fala de Cádiz Barneia. Aí ele diz que é uma região do deserto no sul da Palestina, onde Quedorlaomer derrotou os chefes dos amorreus. E aí fala os textos, que essa coisa. Ou seja, você pode trabalhar e ler livros específicos sobre o tema específico. Existe um livro, por exemplo, que eu não lembro o título dele, mas que é só sobre o Salmo 23. É o livro inteiro detalhando o Salmo 23. É uma outra opção de leitura que você tem? É uma outra opção de leitura que você tem. A leitura de livros diversos, inclusive até livros que não sejam especificamente evangélicos, mas que sirvam para trazer aprendizado para nós, ela é muito importante e muito interessante. Existe, por fim, sim, os livros de célula. Tinha até esquecido para ele os livros sobre célula. Eu citei aqui o do Ralph Neighbor, mas tem vários livros que tratam do tema da célula. Como ser um melhor líder, né? Você pode ser um líder melhor. Tem vários outros temas que você pode considerar. Bom, existe finalmente aquele estudo que é não verbal, que eu diria que é muito mais de observação e de reflexão. Por exemplo, as obras das mãos de Deus podem nos falar. Então, quando você para e olha uma flor, olha um detalhe da flor, quando você para e olha o passarinho, vê o que ele faz, como é que ele anda, você olha a borboleta atrás das flores, tudo isso, se você para e pensa naquilo, você, na verdade, está gastando um tempo com aquilo que ele chama de não verbal. Né? Você está observando e está aprendendo com aquilo ali. Aquilo ali, com o tempo, com a observação, você vai conseguir aprender também. Uma outra coisa que deve ser estudada são as relações humanas. Observe as pessoas, observe como elas agem. Inclusive, isso é importante para os seus relacionamentos com os seus irmãos da igreja e com a sua família. Na medida em que você aprende a conhecer as pessoas, você aprende a entender a forma como elas pensam e aprende a caminhar com elas sem permitir que as diferenças e as divergências se tornem tão drásticas, tão fortes, que você precise romper ou se afastar dela. Pelo menos você pode buscar isso. Um dos grandes problemas, talvez, né? Eu não sou especialista também, não quero ser o dono da verdade nesse assunto, mas um dos grandes problemas dos relacionamentos é esse: a gente não aprende a conhecer a pessoa. A gente não estuda aquela pessoa com quem nós nos casamos. É claro que tem uma série de outros fatores, eu não quero resumir a isso, né? Às vezes a gente aprende, conhece, mas não quer abrir mão das nossas ideias, dos nossos deveres, dos nossos direitos, vai ser outra história, né? Mas a gente precisa aprender a conhecer as outras pessoas. Mas principalmente, também, nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber as nossas limitações, saber os nossos medos, saber as nossas preocupações, observar as vitórias que nós tivemos ao longo da nossa jornada. Tudo isso às vezes pede um tempo significativo de reflexão, de meditação sobre aquele assunto, de avaliação sobre o que aconteceu, que opções a gente teria. Precisamos entender que esse tempo que vivemos é um tempo de tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito mastigado. Mas nós, se queremos crescer na nossa vida cristã, se queremos nos aproximar de Deus, precisamos gastar tempo estudando a Deus e a sua criação. Amém? Deus os abençoe.